Fala, meu querido aprendiz de TI, professor Felipe Matias aqui. Esse vídeo vai ter uma introdução um pouquinho diferente, eu vou falar um pouquinho mais aqui no começo. Por quê? Porque esse vídeo também está indo para o YouTube. Então, além de estar na plataforma dos alunos, o pessoal do YouTube vai ter acesso também a esse conteúdo da aula de hoje. A diferença é que os alunos da plataforma vão ter acesso a uma bateria, um videozinho a mais, que são as baterias de questões corrigidas. Então eu vou comentar, fazer questões aqui com vocês. E nessa aula particularmente é muito importante que a gente faça isso, tá? Ao longo da aula a gente vai resolver várias questões, mas blocos somente de questões comentadas, somente para os alunos do TI Descomplicada. Além do acesso ao material escrito, que é exclusivo dos alunos. Para quem não me conhece, me chamo Felipe Matias, sou professor de TI aqui no TI Descomplicado, professor e fundador do TI Descomplicada. E hoje vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre lógica de programação e algoritmos. Em geral, tá? Essa é uma aula voltada para áreas gerais, então Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Auditor Fiscal, um eventual Tribunal de Contas que pode cair programação. Então, essa aula ela tende a ter uma estrutura talvez simples para quem já é acostumado a lidar com programação, mas a ideia é trazer uma introdução e trazer uma base muito sólida para quem deseja aprender programação, principalmente as linguagens que caem em áreas gerais, que são Python e R. Tá? Por que é importante aprender lógica de programação, Felipe? Não está no meu edital, não tem algoritmos, não tem lógica ali, por que eu tenho que aprender? Bom, qualquer linguagem de programação ela é um somatório de 3 fatores. A aplicação de lógica de programação, a aplicação dos paradigmas de programação e as nuances próprias da linguagem. Então, quando você já sabe a lógica de programação e já sabe os paradigmas, que não é o nosso foco aqui, os paradigmas são vistos mais lá em engenharia de softwares, mas quando você sabe a lógica, aprender qualquer linguagem se torna muito fácil. Vou dar um exemplo. Ao longo da aula de hoje, a gente vai aprender o que são estruturas de seleção ou estruturas condicionais. A gente vai aprender o que são estruturas de loops, de repetição. Então, quando você aprender essas estruturas, você vai entender o funcionamento delas. E aí você vai partir para a próxima aula, que seria a aula de Python. A aula de Python vai ter as estruturas de repetição. Só que você não vai precisar aprender o que são essas estruturas. Você só vai precisar aprender como que o Python representa isso. E o processo fica muito mais fácil quando você aprende sem estar fixado numa linguagem específica. Então, por isso que essa aula é muito importante. Inclusive, eu considero, principalmente para a área geral, ela mais importante do que as próprias aulas de programação. Então, a gente tem uma cadeia aqui de 3 aulas, né? Lógica de programação, Python e R. Eu considero a aula de lógica de programação, de longe, a mais importante de todas essas, tá? Tendo dito isso, a gente vai abordar ao longo dessa aula tudo o que você precisa saber sobre a estrutura lógica e a lógica de programação, algoritmos, estrutura de repetição, de seleção e tudo que é pertinente dentro da lógica computacional. Então, próximo bloco a gente começa com as noções básicas de lógica de programação.